Olá pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos a esta live. Todos aqueles que estão chegando para assistir essa live sobre medo, eu vou digitar aqui para ficar fixo, ansiedade, esperança e fé. É o tema da nossa live. Vou esperar mais alguns poucos minutos para as pessoas que estão chegando aí. Tá? Quero que você fique à vontade, pode chegar. A nossa proposta é ter um bate-papo sobre um assunto que eu tenho lidado muito nos últimos dias. E se tornou quase que uma prioridade para mim falar sobre esse assunto, dada a tamanha demanda e procura, tá? Enquanto alguns estão chegando, eu só estou preparando aqui o material bíblico para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Nossa ideia é um bate-papo sobre medo, ansiedade, esperança e fé. Como podemos encarar essas 4 questões nos dias de hoje, tá? Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão entrando a essa live. Ela é uma proposta de tentar ajudar as pessoas que estão enfrentando tantas demandas como nós temos vivido os últimos dias. E na condição de conselheiro bíblico, eu vou já me apresentar melhor, eu tenho enfrentado muitas questões sobre o mesmo assunto e eu resolvi fazer em forma de live um assunto só, aquilo que eu tenho enfrentado esses dias. Então vamos começar, tá, esse bate-papo, depois vai ficar registrado, mais pessoas que quiserem assistir, podem depois conferir aí no Instagram, fica 24 horas liberado, quem quiser assistir esse conteúdo. Para aqueles que não me conhecem, ou já me conhecem, eu sou Matos Oliveira, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica do Quatraque, aqui em São Luís do Maranhão. Sou professor do Seminário Cristão Evangélico do Norte, das cadeiras de aconselhamento bíblico e também conselheiro bíblico associado pela ABCB. E na lida diária de aconselhamentos, além de produção acadêmica, eu lido com aconselhar pessoas biblicamente pela suficiência das Escrituras. E como conselheiro bíblico, como pastor de uma igreja em uma cidade que está enfrentando o lockdown, por causa da expansão descontrolada do vírus do coronavírus, do Covid-19. Durante os últimos dias, houve uma demanda de pessoas me procurando, manifestando os mesmos sintomas que não são sintomas físicos da doença, mas são sintomas emocionais. E ao longo das últimas semanas, muitas pessoas têm me procurado para tentar, de alguma forma, se manter saudável emocionalmente nesse momento de isolamento, de distanciamento social, de epidemia, de tantas incertezas. E como eu fiz na semana passada, alguns aqui acompanharam, eu fiz uma pergunta que já era uma prévia do que ia acontecer aqui hoje. Eu perguntei se as pessoas já tinham chorado, se você já tinha chorado durante esse período de isolamento social. E 113 pessoas responderam que sim, e 113 pessoas comentaram os motivos, o porquê choraram durante esse período de isolamento social. Fiz uma pesquisa rápida pelo Instagram, perguntei para as pessoas se elas já haviam tido um momento de choro, uma crise de choro ou um momento desesperador nessa epidemia. Muitas pessoas participaram respondendo, e a segunda parte era, se sim, qual o motivo do seu choro ou da sua crise? Para minha surpresa, eu resumi as 113 respostas em 3 respostas. As pessoas estavam chorando por medo, as pessoas estavam chorando por crises de ansiedade e as pessoas estavam chorando pela incerteza do amanhã. E aquilo me tocou, me provocou uma reação, fora as pessoas que eu tenho atendido, que eu tenho tentado ajudar pela Bíblia, que estavam manifestando também sentimentos parecidos. Aquilo me levou a uma inquietação. Deus, o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor? O que está acontecendo com as pessoas que estão manifestando diversos sintomas que estão provocando nelas doenças emocionais, além de toda essa epidemia, e que estão fragilizando as suas emoções, o seu raciocínio, a sua esperança e tal. Isso me levou a um momento de reflexão e eu decidi gravar essa live para ajudar você de alguma forma. Eu quero falar hoje basicamente em 3 textos bíblicos que nos vão ensinar como lidar com o medo, com a ansiedade, olhando para a esperança do Evangelho em fé. Eu quero fazer um link dessas 4 palavras, que elas vão nos ajudar a termos uma postura saudável, ou pelo menos um pouco mais coerente diante desse momento.
Eu preciso dizer que o inimigo é real, eu preciso dizer que nós estamos enfrentando algo desconhecido, algo que ainda não tem cura, algo que ainda não sabemos como vai lidar. E por isso eu quero começar com a palavra medo. Eu vou explicar cada palavra biblicamente e depois nós vamos passear fazendo um link entre elas. Toda vez que a Bíblia apresenta a palavra medo, começando em sua primeira manifestação lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva decidem e deliberam sobre a atitude de pecar, Deus vai ao encontro do primeiro casal e a resposta de Adão, quando Deus pergunta assim: Adão, por que você se escondeu? Adão responde: eu te vi, ouvi a sua voz e tive medo. A palavra no hebraico, traduzida para medo, em todas as vezes que ela aparece nos textos bíblicos, quer seja em Adão, quer seja no contexto de Davi, Saul e do povo de Israel, inúmeras vezes, quer seja no contexto dos Salmos, quer seja no contexto dos profetas, todas as vezes que a palavra medo aparece, e bem claro em Elias 19, 1 Reis, capítulo 19, ela tem a mesma definição. Medo é uma sensação incompreensível diante de um juízo iminente. A palavra medo no Antigo Testamento pode ser explicada dessa forma, ou traduzida dessa forma. Uma sensação inquietante diante de um juízo iminente. É a ideia de que, diante de algo que vai acontecer, grande em proporções, inexplicável no seu terror, ou demasiadamente incompreensível para a minha mente, eu não sei como reagir, dada a grandeza do que vai acontecer. Ao mesmo tempo que o medo apresenta essa atitude, ele é essa atitude de não saber o que vai acontecer diante de um juízo que está acontecendo, o medo tende a apresentar um outro aspecto, que é a insignificância daquele que está diante do juízo. Essa explicação, essa tradução da palavra medo em todos os seus correlatos no Antigo Testamento, no hebraico, nos fazem entender algumas coisas sobre o que está acontecendo com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Em primeiro lugar, trazendo o conceito bíblico para o que estamos vivendo. O medo é uma atitude de incompreensão e uma atitude que eu não sei lidar diante de um juízo iminente. Em Gênesis 3, a situação é bem clara. Adão e Eva sabiam que haviam quebrado o pacto e desobedecido ao Senhor. Eles sabiam que Deus havia dado uma punição para quem quebrasse o pacto, para quem desonrasse e desobedecesse a sua palavra. Entretanto, jamais Adão ou Eva sabiam o que iria acontecer contra eles, de fato, quando Deus os encontrasse em pecado. Então, diante desta ameaça de juízo, que eles não tinham a dimensão do que iria acontecer, a atitude do primeiro casal é ter medo. Logo, fazendo a relação bíblica entre o conceito de medo e aquilo que estamos vivendo, é totalmente cabível ao que as pessoas estão vivendo agora. Nós estamos diante de um elemento de juízo inexplicável, incompreensível e que nós não temos a dimensão de como isso afetará o nosso futuro e a nossa humanidade. Diante dessa impossibilidade de saber o real tamanho daquilo que irá nos afligir e que já está nos afligindo, a reação humana natural é ter medo. O medo diante de um juízo iminente, diante de algo tão grandioso, tão poderoso que eu não consigo explicar. Então, quando pensamos nesse aspecto bíblico da palavra medo no hebraico, nós entendemos que o medo é uma atitude do homem diante daquilo que ele não compreende, diante daquilo que ele não imagina como aquilo afetará. Pegando o exemplo agora de Elias, um exemplo bem comum na teologia bíblica, em 1 Reis capítulo 19, lá fala que Elias, ao receber o recado que a rainha iria executá-lo, ele teve medo e fugiu para o deserto. A ideia do texto, da palavra, é a mesma aplicação em todas as situações do Antigo Testamento. Por não imaginar o tamanho da ira, por não imaginar o que aconteceria contra ele se ele caísse nas garras de Jezabel, Elias foge com medo. A atitude de Elias é: eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o tamanho da tragédia que virá contra mim se essa mulher me pegar vivo. Então eu tenho medo.
Da mesma forma, em vários contextos, quando o povo de Israel estava diante de um inimigo muito potente, e eu cito aqui o relato de Davi, Saul e os filisteus, o povo teve medo do inimigo. Por quê? Porque eles não sabiam o tamanho do estrago que aconteceria contra eles se os inimigos aterrorizassem a cidade, eles caíssem nas garras do inimigo. Portanto, o medo é uma atitude humana em relação ao que é grandioso, intempestivo e incompreensível aos nossos olhos. Tendo dito isso, é fácil entender por que as pessoas em plena época de epidemia viral, pandemia, estão tendo relatos de medo, estão chorando por causa do medo, estão tendo medo das coisas que vão acontecer. A aplicabilidade do conceito bíblico aqui cai exatamente no que estamos vivendo. Nós não sabemos o que é a dor de contrair esta enfermidade, nós não sabemos os estragos que ela vai trazer para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país. É um inimigo ou algo totalmente incompreensível por nós, por isso nós temos medo. Dentro do campo do comportamento humano, também há uma concordância com a aplicação bíblica do termo. O medo, ele é uma atitude humana que contém um aspecto positivo. O medo nos preserva. O medo nos faz não extrapolar os nossos limites e nos mantém dentro da regra. O que aconteceu em todos os contextos de desobediência do homem para com Deus é que ele perdeu o medo para com o Senhor. O sábio, no livro de Provérbios, associa o medo não com o pavor, mas o medo com o temor, o de respeitar aquilo que é maior do que eu e por isso submeter-me em obediência. Quando há uma quebra do temor, há uma quebra do medo, há, portanto, uma afronta contra o desconhecido. Por isso que o medo, sendo essa atitude diante do desconhecido, do grandioso e daquilo que eu não consigo interpretar, me tem, uma certa forma, um controle da minha atitude. Mas existe um tipo de medo, esse sim pecaminoso, quando o medo se torna paralisante, quando o medo se torna algo que me impede de confiar, me impede de seguir, me impede de caminhar em promessas, na esperança e na fé. Por isso que eu comecei falando biblicamente sobre o medo. O medo bíblico, quando pecaminoso, é aquele medo que olha para o juízo, olha para algo tempestuoso, grandioso, inexplicável e se paralisa porque não confia na esperança, na promessa e na fé. O aspecto elementar do medo aqui traz para nós um primeiro indicativo do que está acontecendo com as pessoas ao redor do mundo. As pessoas, por estarem com medo da epidemia global, elas estão se entregando a esse sentimento por não terem condições em si, quer seja na sua teologia, quer seja na sua cosmovisão, condições de andarem apesar do medo. É por isso que o apóstolo diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É por isso que nas Escrituras há sempre uma menção de Yahvé sendo aquele que carrega os seus filhos em momentos de medo. Salmo 23, Salmo 91 e vários outros textos nos mostram que em ambientes de medo, quando a humanidade sente medo do desconhecido, sente medo do juízo iminente, é Yahvé quem toma conta dos seus filhos e os carrega no colo, os guarda debaixo das suas asas, o protege como a galinha protege os seus pintinhos, é aquele que é o escudo daquele que está com medo. Em tempos desses como os nossos, onde as pessoas estão com medo, é natural que esta manifestação, esta atitude, se torne um sentimento quase que generalizado. Primeiro, porque é o medo, num aspecto positivo, se é que eu posso dizer esse aspecto positivo, ele me preserva. É o medo que me faz não querer estar me colocando em risco diante da epidemia. O medo de contrair este mal e trazer para dentro do meu lar me coloca diante de regras, me coloca a aceitar regras que às vezes são contra a nossa própria civilização, como, por exemplo, o enclausuramento, o isolamento e o distanciamento social. Entretanto, esse mesmo sentimento, diante de um juízo que nós não sabemos quando virá e como virá, nos faz pecar porque ele domina o nosso corpo.
Assim como o exemplo de Elias, em 1 Reis, capítulo 19, ao ter medo do que Jezabel faria contra ele, ao ter medo do que poderia acontecer contra ele, ao invés de confiar naquele mesmo Deus que 2 capítulos antes matou os profetas de Baal, fez descer fogo do céu, operou através da vida dele em diversos aspectos e momentos, aquele medo pecaminoso fez com que Elias fugisse para a caverna. Então observa que há uma relação íntima entre o medo, conforme a Bíblia apresenta, e o medo como nós estamos vivendo hoje como um sentimento generalizado. É impossível dizer que numa escala maior ou menor, mais responsável ou mais irresponsável que seja, as pessoas não estejam vivendo um ambiente de medo. Todos estão vivendo o medo de alguma proporção, porque o medo é uma atitude humana diante do desconhecido, de um juízo iminente e da compreensão da nossa insignificância. Biblicamente, o medo tem esses 2 pontos. O primeiro é saber que vem algo muito grande, muito pesado, muito incompreensível que eu não sei como explicar. Da mesma forma que mostra como eu sou pequeno, frágil e que não vou suportar o que vai vir. Por isso, biblicamente, essa relação do medo explica o que estamos vivendo. Onde está, então, o problema sobre a humanidade em tempos de epidemia e o medo? É que a maioria de nós, como todos nós, melhor dizendo, estamos com medo. Alguns conseguem viver apesar desse medo e outros se entregam. E esse medo os trazem males para as suas emoções que às vezes somatizam em seus corpos. Só na semana passada eu tive que ajudar e acompanhar e conversar com pelo menos 4 pessoas que, por causa de um surto instantâneo, momentâneo de pensar, meu Deus, isso não vai ter fim, as coisas só vão piorar, é o fim do mundo, isso não vai ter solução. Começaram a ter falta de ar, taquicardia, começaram a ter cansaço e tiveram que ir para os hospitais para ver se estava tudo bem. O medo daquilo que virá em relação à sua insignificância diante do juízo os fizeram desesperarem-se e caírem em pranto e caírem em descontrole emocional. Então, quando pensamos no medo, nós precisamos entender a gravidade do que estamos vivendo e a amplitude do conceito bíblico. Mas na mesma proporção que pensamos nisso, devemos pensar naquilo que a Bíblia fala sobre como vencer o medo. E todas as vezes no Novo Testamento ou nas promessas dos Salmos e dos profetas, quando Deus fala para o povo não temer, quando ele fala para o povo ser corajoso, ser forte, como ele falou para Josué, ou na linguagem dos profetas, para que eles não se entreguem de dentro para fora sobre o medo do que estava acontecendo, ou na própria linguagem neotestamentária sobre a figura do Pai, de Deus e da segurança em Cristo, nos fazer caminhar apesar do medo, nós temos uma promessa bíblica, que o medo é real. Mas o medo não deve ser visto por nós como um inimigo que nos paralisa e nos destrói para o mal. Mas o medo no Novo Testamento é uma atitude de, apesar de existir o juízo iminente, nós temos aquele que nos ampara e nos carrega diante dessa situação. Por isso que no Novo Testamento, assim como na leitura dos Salmos e em todas as leituras proféticas, a única forma de vencer o medo é descansando naquele que pode nos conduzir apesar do medo. O pastor Wellington trouxe uma contribuição, exatamente como eu tinha falado no começo, ele está reforçando para que fique bem claro. O medo, na sua versão, vamos dizer assim, positiva, se é que eu posso classificar assim, mas ela fica mais clara assim, ela é uma condição dada por Deus para nos colocar limites. É aquilo que o sábio fala, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Temer a lei do Senhor é andar em novidade de vida. Por isso, o medo, enquanto uma emoção ou uma atitude, ela nos é uma dádiva que nos controla e nos preserva. Isso vindo da parte de Deus. Entretanto, quando esse mesmo medo me faz pecar, por tirar da minha vista a condição de uma existência apesar do juízo, ele se torna pecaminoso. É importante gravar esse detalhe do medo, porque ele está totalmente ligado ao segundo ponto. A palavra ansiedade, ela aparece no contexto bíblico em vários momentos.
mas é mais nas cartas apostólicas que nós encontramos uma atribuição da palavra ansiedade. Então nós temos tanto em Paulo, em Filipenses, e nós temos em Pedro também uma afirmação sobre o que é ansiedade. E assim como eu fiz com a palavra medo no Antigo Testamento, eu preciso fazer com a palavra ansiedade. A tradução mais comum da palavra ansiedade é preocupação exagerada, mas em alguns léxicos você encontra a palavra ansiedade traduzida como estrangular, uma sensação de estrangulamento. O que a ansiedade faz? Ela nos provoca uma sensação de estrangulamento da nossa saúde física e da nossa saúde emocional. E no contexto bíblico, tanto de Filipenses quanto de Pedro, a palavra ansiedade é traduzida como uma preocupação exagerada e, na maioria das vezes, irreal. É nesse ponto em que a Bíblia se mostra totalmente suficiente para nos ajudar nesse momento. Falando do medo, eu simplesmente peguei o contexto bíblico e apresentei a proposta e uma explicação sobre o que é o medo, sobre o que ele faz, sobre quais são os seus males e basicamente rapidamente falei sobre como a Bíblia nos ensina a vencer o medo. E eu expliquei que vencer o medo biblicamente não depende de nós, porque o medo nos coloca nessa condição da nossa insignificância diante do medo do que vai vir. Saindo um pouco do contexto bíblico, é por isso que às vezes algumas pessoas têm medo do escuro. É por isso que algumas pessoas têm medo de filme de terror. É por isso que algumas pessoas têm medo de ruas desertas ou de dois caras numa moto, né? Que em São Luís isso é muito comum. Porque nós não sabemos o que virá como juízo. Quer seja beber uma água de noite na geladeira com a casa toda desligada, ou andar numa rua deserta à noite ouvindo barulho de moto. Nós não sabemos o tamanho do estrago que pode acontecer conosco na mesma proporção que nos sentimos insignificantes. Então é impossível, biblicamente, que o ser humano vença o próprio medo por si só. Ele pode camuflar através de estratégias erradas e seculares que ele não tem medo. Mas, biblicamente, só é possível vencer o medo se você descansa na certeza de que há alguém com você maior do que o próprio juízo que pode vir. Que a única forma bíblica de vencer o medo é você entendendo que com você está aquele que é maior do que qualquer coisa que possa vir contra você. Daí a explicação tão poética daquele texto: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Com essa confiança é que os profetas, é que os salmistas, é que os apóstolos incentivam a ideia de que só é possível vencer o medo abraçando o amor, porque esse verdadeiro amor, que é Cristo, que é o Pai, que é a salvação, lança fora todo medo, inclusive o medo de uma condenação eterna. Então, biblicamente, a Bíblia nos garante que o medo é real, o medo não é totalmente prejudicial, porque ele tem uma conotação de limitar a preservação da nossa vida, mas é um medo que também nos faz pecar, quando, diante dessa compreensão do juízo, do incalculável, do imprevisível, daquilo que nós não sabemos como é, aquilo pode nos travar, nos deixar em desespero. E falando de ansiedade, eu preciso dizer que a Bíblia também ensina um mecanismo da ansiedade ligado ao medo. E a própria Bíblia em si, mostrando-se um elemento de suficiência para as nossas inquietações, nos ensina sobre ansiedade e como vencer a ansiedade. E por que eu estou enfatizando muito o papel da Escritura nessa conversa sobre medo e ansiedade? Primeiro, porque em Romanos 15, verso 4, diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu, como conselheiro bíblico, tenho um total compromisso com as Escrituras. E diferente de alguns pastores ou conselheiros que não conseguem encontrar na Bíblia as respostas para o que estamos vivendo nos nossos dias, a Bíblia nos apresenta tudo o que nós precisamos saber. Grave esse texto, depois você pode ler na sua casa. Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo o que está escrito nos foi escrito para ensinar. Então, quando pensamos num momento tão delicado como o nosso, em emoções tão desajustadas como essas que estamos vivendo, o medo é encontrado na Bíblia, assim como a sua forma de apresentação, o tamanho do estrago que ele pode fazer, mas também a forma de vencer esse medo. Agora, falando um pouquinho mais sobre ansiedade,
É importante nós dizermos que a tradução ou a forma como a Bíblia apresenta a ansiedade está ligada por duas palavras: preocupação exagerada, ou duas expressões, preocupação demasiada e sensação de estrangulamento. Seriam as aproximações lexicais da palavra ansiedade. Uma delas mostrando a condição. A ansiedade é uma preocupação exagerada causada por um motivo que me faz sentir emocional e fisicamente um estrangulamento. Aos psicólogos que estão, porventura, assistindo essa live, aos psiquiatras que trabalham com o DSM-4 ou 5, vão lá observar que os sintomas do TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, são muito comuns. A taquicardia, a palpitação, a dispneia, a hiperventilação. Todos esses elementos de um transtorno de ansiedade são manifestos no físico, porque há uma sensação, literalmente, de aperto no peito, de estrangulamento, de que são os momentos finais de um ato desesperado de vida. Mas deixando um pouco a psicologia de lado, olhando apenas para a Escritura, essas duas traduções da palavra ansiedade me ensinam como ela funciona no nosso corpo. Primeiro, a ansiedade ela é fruto de uma preocupação exagerada. E é uma preocupação exagerada em dois aspectos que Jesus fala em Mateus capítulo 6. É em relação à minha existência, por isso ela é uma reação epistemológica ao que eu sou, e uma relação ao que eu vou ser. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos Mateus capítulo 6, nós vamos perceber que o texto é dividido em dois blocos. Quando Jesus fala sobre a ansiedade, ele fala sobre o que vocês hão de comer e de vestir. E falando sobre essas duas coisas, o texto é dividido em duas partes. A primeira é aquilo que eu sou. A ansiedade é uma preocupação exagerada contra aquilo que eu sou. E por que ela está atrelada ao medo em tempos de epidemia? Porque todos nós estamos com medo, como eu falei, em uma proporção ou outra do que virá. Muitos têm medo de morrer, um medo legítimo de morrer. Mas muitos se travam em desespero pelo medo de morrer. Por quê? Porque ao morrer deixaremos de existir. E para muitos a vida é isso aqui. Para muitos a vida é apenas isso aqui. E não tendo a segurança bíblica de que vence o medo com a eternidade com Cristo, que segundo os apóstolos Paulo e Pedro, é infinitamente melhor estar com Ele, onde há uma herança incorruptível, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Essas pessoas que temem de forma exagerada, preocupam-se demasiadamente com as questões aqui. Se preocupam com como serão atendidas se caírem doentes, se preocupam se vão sobreviver, tendo em vista tantas coisas que estão acontecendo na televisão, tendo em vista a gravidade dessa enfermidade, o estrago que ela tem feito no mundo inteiro. As pessoas começam então a sentirem-se preocupadas em demasia em relação a esse problema. Conjugado ao medo, essa preocupação exagerada nos mexe de dentro para fora, porque nós temos as nossas emoções abaladas, nós temos a nossa rotina abalada e nós temos o nosso corpo refletindo toda essa inquietação. Então as pessoas começam a sentir os sintomas da doença, começam a achar que estão com o coronavírus mesmo tendo seus corpos saudáveis, porque a sua mente começa a dizer de forma tão preocupada, de forma tão exagerada, de forma tão demasiada, aquilo que você mais teme, aquele juízo iminente, aquela coisa grandiosa está vindo contra você, você não pode fazer nada e por isso você vai morrer. Observem a relação da ansiedade com o medo no primeiro ponto. A ansiedade é uma preocupação exagerada. No segundo ponto da tradução da palavra ansiedade, existe aquela sensação de estrangulamento. E é importante que a gente observe como esses dois conceitos estão alinhados, porque a pessoa que teme um temor pecaminoso, aquele que te afasta da esperança, aquele que não te dá lampejos de que você pode vencer o que está acontecendo, ou que alguém vai vencer por você, ela se entrega numa preocupação, como eu falei em Mateus, primeiro epistemológica. Eu não vou conseguir sobreviver, eu vou morrer, eu vou cair, eu vou me entregar, eu não tenho quem faça nada por mim.
A pessoa se entrega em ansiedade, em uma preocupação exagerada, porque o que ela se vê não é real. Ela se vê como alguém que pode, de alguma forma, por si só, superar esse juízo iminente. Mas quando ela cai na realidade, que ela percebe que ela não pode, a ansiedade a domina de dentro para fora. Espero que eu esteja sendo claro nessa primeira relação, porque o medo é provocado da minha insignificância diante do juízo. Entretanto, algumas pessoas têm essa relação muito complicada, porque acham que podem vencer, mas quando percebem que não podem vencer, elas se preocupam de forma demasiada e por isso entram em desespero. A segunda parte do texto de Mateus fala sobre uma condição futura, o que é a vez de comer e o que é a vez de vestir. Essa é a proposta do texto de Mateus. E quando Cristo fala sobre o cuidado do que é a vez de comer e vestir, Jesus apresenta uma outra condição da ansiedade, que é a preocupação futura. Se a primeira preocupação tem a ver com o que eu sou e o que vai acontecer contra mim, e que eu não vou poder enfrentar e vencer, a segunda preocupação é o que será daqui para frente. Por isso que essa sensação de estrangulamento, ela me provoca reações físicas e emocionais. Uma vez que eu não sei o que vai acontecer, eu não consigo viver o hoje porque eu estou com medo do que vai acontecer. Então observa, a ansiedade me impede de olhar para frente porque eu não sei o que vai acontecer, se eu estou frágil, se eu estou doente, se eu estou numa sociedade que não vai vencer o inimigo, eu não sei o que me espera. E eu olho para o hoje e não consigo viver porque eu estou paralisado diante do juízo iminente. Observem que essa situação deixa qualquer ser humano em pânico, em uma crise que ele não consegue contornar. Por isso que a epidemia, ela tem servido para nos ensinar algumas coisas. E é a parte final desta live, nos explicando sobre esperança e fé, que vão nos ajudar a entender o medo, a ansiedade e como vencê-los. Quando nós olhamos para a Bíblia, o apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua epístola, da primeira carta, vai falar para aqueles irmãos sobre como eles deveriam lidar com a ansiedade e com o medo. Literalmente, Pedro vai dizer assim: lancem sobre ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o que Pedro vai fazer aqui, agora fazendo um resumão aqui. O povo estava com medo da perseguição, eles não sabiam o que era cair na mão da milícia romana, eles não sabiam o que era ser exposto em pleno Coliseu para serem devorados e servirem como espetáculo ao mundo. Eles estavam com medo da fúria dos opositores do cristianismo. Eles estavam diante de um juízo iminente. Muitos ali perderam seus familiares, muitos ali estavam como peregrinos dispersos, fugindo daquela situação perigosa. Estavam preocupados de forma demasiada. Estavam preocupados com a sua vida, com a sua fragilidade, estavam preocupados com a sua insignificância e do que seria o futuro. Como uma mãe que olha para os seus filhos pequenos, como alguém que olha a sua empresa indo à falência, como alguém que vê o seu dinheiro na conta bancária diminuindo dia após dia, como alguém que não vê esperança na televisão, nas notícias. Essas pessoas da carta de Pedro estavam com medo e vivendo uma preocupação exagerada que estava literalmente estrangulando as suas expectativas. Pedro agora vai apresentar para eles uma resposta bíblica. E essa mesma resposta que Pedro apresenta é uma resposta que nós devemos aplicar hoje para pessoas ao nosso redor que estão com medo e com ansiedade. É a mesma dinâmica bíblica, serve para nós hoje. Uma vez que nós lemos em Romanos que a Bíblia tem todas as respostas e o que está escrito aqui serve para nós, independente do juízo que virá, independente do tamanho do inimigo que está assolando a nossa existência, pode ser o próprio Deus, como nós vimos em Gênesis, podem ser os inimigos do povo, pode ser a punição da mão divina como em juízo contra um povo pecador. A dinâmica bíblica vai nos ensinar como viver em momentos de medo e ansiedade. E Pedro começa dizendo o seguinte: tenho uma atitude. A atitude é lançar sobre ele a toda a vossa preocupação exagerada. Pedro começa cobrando àqueles irmãos uma atitude diante do medo e da ansiedade. É verdade que o medo é paralisante,
É verdade que a ansiedade não nos permite fazer muita coisa a não ser nos corroermos na nossa própria preocupação. Entretanto, Pedro destaca que a única forma de vencer o medo, nós já ouvimos aqui, que não é por conta própria, não é pelas nossas próprias forças, é apenas confiando naquele que é escudo, né, naquele que é fortaleza, aquele que é refúgio, aquele que é poderoso, maior do que todas as forças. Pedro vai dizer, vocês precisam ter uma atitude, que é a de sair deste ambiente que acaba com vocês e apenas mudarem o foco do seu olhar. Pedro não nos diz que nós devemos vencer o medo por nós mesmos. Pedro não diz que nós devemos curar a ansiedade fazendo terapia. Pedro não diz que nós devemos vencer a ansiedade tomando ansiolíticos. Pedro não diz que nós devemos vencer a ansiedade fingindo que as coisas não estão acontecendo. E esses são os grandes problemas da nossa geração exatamente nesses dias. Eu não sou contra as lives, eu não sou contra a vida midiática de Instagram, mas o mecanismo que muitos estão usando para fingir que está tudo bem é assistir lives, é fazer pequenas festas em sua casa, ouvindo os seus cantores preferidos, fugindo da realidade. Outros vivem em festinhas, em alegrias, como se esse fosse um momento que nós superamos com alegria. Pedro não está dizendo que nós venceremos a ansiedade ou o medo por conta própria. Primeiro que a Bíblia diz que há tempo para tudo. E esse tempo não é um tempo de alegria. A Bíblia não diz que em tempos de dor nós devemos estar como se a dor não existisse. A Bíblia fala que há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de se alegrar. Nós estamos vivendo tempos pesados de pranto, clamor e súplica. E nós não venceremos a ansiedade fazendo de conta que ela não existe. Fazendo de conta que não existe uma preocupação global que nos está colocando um medo generalizado. A primeira atitude que Pedro diz é o que vocês têm que lançar sobre ele. Pedro cobra aquelas pessoas que eles saibam, que eles tenham a noção exatamente daquilo que os deixa preocupados de forma demasiada, que os deixa com a sensação de estrangulamento e aquilo que os faz temer pelas suas próprias vidas. No exemplo de Gênesis, Adão e Eva sabiam, meu Deus, nós sabemos que Deus vai nos punir. Eles tinham uma noção exata do que fizeram, uma noção exata do seu pecado. Elias, Davi e os profetas faziam uma relação direta do tamanho do juízo que viria. Por isso que o medo e a ansiedade são tratados, primeiro, com a clareza daquilo que me faz sofrer. Nessa investigação, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, se você está demasiadamente preocupado com a morte pelo coronavírus, você vai chegar no epicentro do seu coração, que é a fonte das nossas atitudes. Provérbios 4, 23, Lucas 6, 45 falam sobre o coração ser a fonte de vida, a fonte das nossas atitudes. Então, se você chega numa conclusão, cara, eu estou com medo de morrer desta epidemia, e este medo de morrer, ou de perder o meu pai, perder a minha mãe, perder os meus filhos, perder a minha casa, perder a minha empresa, for o grande motivo do teu medo pecaminoso e paralisante, você pode descobrir que talvez as tuas perspectivas não estejam corretas. Que talvez você esteja olhando para esta vida com uma lente errada. Se você que me ouve for um cristão, e temer perder esta vida e o medo de morrer está te paralisando, te deixando angustiado, você não entendeu a proposta do Evangelho, que eu vou explicar daqui a pouquinho com mais ênfase, que é a sua vida aqui não é a melhor parte da sua existência. O problema quando nós tememos muito morrer aqui é porque nós valorizamos demais o que temos aqui e cremos muito pouco no que virá. É nessa hora que nós separamos meninos de homens na fé cristã. É nessa hora que nós separamos maduros de neófitos. Porque é nessa hora, no momento onde o juízo iminente está batendo a nossa porta, que o medo deve ser vencido pela certeza da esperança. E qual é a esperança? Hebreus, capítulo 13. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você está com ela aí, se não tiver, você pode só anotar. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Quando ele fala assim, seja a vossa vida sem avareza.
Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E no verso 6 ele diz: assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Depois você pode estudar na sua casa esse texto com mais detalhes, você vai perceber que o autor escolhe umas palavras muito interessantes. A primeira deles ele fala: seja a vossa vida sem avareza, ou seja, seja a sua vida, a palavra avareza aqui é traduzida como aquela pessoa que só encontra felicidade no dinheiro. Ele fala: olha, não pensem assim. Não pense que a felicidade ou o sentido pleno da vida está só nas coisas aqui. Não seja desse jeito. Ele vai dizer: contentai-vos com as coisas que tendes. Agora, olha o link com Pedro. Pedro está nos ensinando que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa preocupação. E para lançar sobre ele toda a nossa preocupação, nós devemos saber exatamente o que nos preocupa. Quando você faz essa investigação e chega na origem, cara, eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou angustiado, porque eu temo perder a minha mãe, que é uma idosa, ou perder o meu pai, que é um idoso, ou perder o meu emprego, ou perder a minha casa, ou perder os meus filhos, ou perder a minha vida. Você chega num ponto que o autor de Hebreus fala: talvez você esteja encontrando a alegria apenas nessas coisas. Talvez você está encontrando a alegria em coisas erradas e por isso você teme perdê-las. Alguém disse aqui, a Gisélia: o medo deve ser vencido com a certeza da esperança. E é exatamente isso. Você deve primeiro dimensionar aquilo que te faz ter medo. Você deve dimensionar de forma clara e sincera diante de Deus: Senhor, o que me faz temer, a ponto de pecar, de não reagir, de me entregar em prantos, em desespero, em uma atitude pecaminosa, é porque eu percebi que eu amo muito essa vida, eu amo muito estar vivo. E aí você tem um problema. Porque se você é cristão, a Bíblia te orienta e nos orienta que nós devemos ser zelosos, não tentar ao Senhor, por isso nós não somos kamikazes ou suicidas, mas nós devemos ter um olhar expectante, um olhar desejoso pela glória do porvir, pelo encontro com o Senhor nos ares, pela vida eterna, pelo dia em que Ele arrancará todas as mazelas dessa existência e me dará um corpo glorificado longe de toda dor. Essa é a oportunidade que nós crentes temos de testar a nossa teologia, de colocar em prática o nosso aprendizado. E por isso muitos estão sofrendo, porque a Bíblia é apenas um conceito teórico que eles ouvem domingo após domingo. É por isso que muitos crentes estão vivendo crises de ansiedade e de medo, porque não internalizaram o conceito bíblico de esperança. E ao investigarem o tamanho das coisas que eles têm que colocar ao Senhor, eles chegam exatamente naquilo que os faz pecar. Alguns autores, lá de Limoeiro do Norte, como meu amigo Wellington e o meu grande amigo também Rony, trabalham muito sobre isso, falando sobre ídolos do coração. Para você lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação exagerada, primeiro você tem que saber o que isso é na sua vida. Quando você chega nessa fonte, você vai descobrir: cara, mas isso é pecado. Eu estou com medo de perder o emprego. Eu estou com medo de perder a minha mãe, meu pai, a minha própria vida. Mas espera aí, a vida não é minha. Eu não sou o Senhor sobre vida e morte. Eu não sou responsável pela minha vida. É por isso que o texto de Mateus fala que isso não vai acrescentar nada. Porque a palavra de Deus já foi determinada sobre o dia dos o tempo da nossa vida aqui. Pedro vai dizer, primeiro, tenham noção exata daquilo que preocupa vocês. Tenham noção exata daquilo que vocês têm e que deixa vocês com medo. E agora lancem sobre ele. E vem exatamente agora a proposta bíblica, que é a parte final: esperança e fé. Nós vivemos o medo e a ansiedade porque nós olhamos pela perspectiva errada. Nós estamos com medo do porvir. Nós estamos ansiosos pelo dia de amanhã. Nós estamos ansiosos pelo que vai acontecer. Nós, todos os dias, nos últimos 50 dias, eu falo aqui no Maranhão e aqui na minha casa, os últimos 2 meses, nós acompanhamos todas as mídias e não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Então você dorme humanamente numa incerteza. Cara, o que vai acontecer amanhã? O que mais pode acontecer? Se você tem essa perspectiva e olha apenas para esse horizonte, você está demasiadamente complicado. Porque Pedro vai dizer: olha, peguem o que preocupa vocês hoje.
Peguem o que preocupa de forma desesperada e que amedronta vocês hoje e não tentem resolver por conta própria. Não tentem fugir do problema, ignorando que ele não exista. Não desliga a tua televisão e faz de conta que não existe coronavírus, porque existe. Essa não é a resposta. Segundo, não tenta vencer por sua própria força. Não tenta achar que você sozinho vai resolver o problema mundial. Você não vai resolver. Pedro diz, pegue a sinceridade desta emoção, destas emoções desajustadas, e lancem sobre ele. E a fórmula de Pedro é justamente essa. Pedro aponta para a esperança do link que veio em Hebreus 13, versículo 5 para nós. A esperança da promessa. O autor diz, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Pedro e o autor de Hebreus lançam o alicerce para vencer o medo e a ansiedade. É a esperança. A esperança de saber que o que eu vivi até hoje foi conforme a vontade do Senhor para a minha vida. E ele começa a mudar a perspectiva. Em vez de pensar naquilo que você não viveu, meu Deus, se eu contrair o vírus e vier a falecer com 38 anos, 40 anos, 20 anos, 50 anos, em vez de você pensar no que você não viveu, Pedro e o autor de Hebreus vão ensinar você a ser grato por aquilo que você já viveu. E essa é a forma de nós vencermos a ansiedade e o medo. É não olhando para o que não vivemos, ou o que não viveremos, ou o que perderemos, mas olhando para o que vivemos, para aquilo que fomos agraciados por viver, mesmo sendo em 20 e poucos anos ou 80 e poucos anos. Pedro e o autor de Hebreus diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Sejam satisfeitos com aquilo que vocês viveram até hoje pelo Senhor. Pedro diz, olha, peguem essas emoções, isso que está inquietando vocês de forma exagerada, coloquem diante dele, mas façam isso de acordo com uma promessa. Pedro fala isso na parte final, porque ele tem cuidado de vós. E a forma verbal aqui não é futura, não é porque ele cuidará de vós. E eu fiquei horas e dias pensando nesse texto. Quando eu perguntei para os meus seguidores aí que compartilham comigo as redes sociais sobre a questão do choro, eu também fui conflitado por esse medo em alguma proporção. E quando eu observei que Pedro não fala, ele vai cuidar de vós, mas ele fala que ele tem cuidado de vós, Pedro traz para a nossa experiência. E aqui o texto de Hebreus e de Pedro se juntam numa verdade. Você e eu temos uma história de vida que comprova que Deus já tem cuidado de nós até esse exato momento. Por quê? Porque o texto de Hebreus agora vai dizer, ele deu uma promessa, de maneira nenhuma te deixarei. E a palavra deixarei é importante ser interpretada aqui. A palavra deixarei significa, eu jamais desistirei de você. Eu jamais afrouxarei a corda que te segura. Eu jamais te abandonarei ou te deixarei afundar. A palavra aniemi. Deus está dando uma promessa dia após dia para os seus filhos e por isso ele fala, lancem sobre mim a ansiedade e o medo, porque eu já provei para vocês. Eu tenho cuidado de vocês, não porque vocês merecem, mas porque eu prometi que nunca, jamais deixaria vocês. O que Pedro está ensinando é que a forma de nós vencermos a ansiedade e o medo não é procurando um terapeuta, não é tomando remédio, mas é entendendo como Deus age em favor dos seus filhos pela Escritura, é pela experiência. E se você, nesse exato momento, parar para pensar no que você tem, no que você viveu, você vai comprovar, Deus tem cuidado de você. Por quê? Não é porque você mereça, não é porque você fez por onde, não é porque você é um bom dizimista, não é porque você é bonito ou feio, etc e tal. Porque Deus deu uma promessa, e a promessa é, eu jamais te deixarei. A segunda parte do texto de Hebreus fala, eu nunca, jamais te abandonarei. E a palavra abandonarei aqui também é importante para a gente destacar, porque tem a ver com deixar em grande dificuldade sozinho. É deixar para trás, esquecer de caminhar junto, é deixar jogado para morrer.
O autor de Hebreus usa essas duas palavras para lembrar da promessa que Deus fez para o seu povo. Eu nunca te abandonarei, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Ele está fazendo menção de Deuteronômio e de Juízes, mas ele está nos lembrando uma realidade bíblica. Só podemos vencer o medo e a ansiedade olhando para as coisas que Deus já fez e não olhando para as coisas que nós vamos perder se não acontecerem. Até porque, se um dia o vírus bater à nossa porta, nós viermos a falecer do medo que nós estamos tanto temendo, ou qualquer outra mazela, isso acontecerá com essa promessa bíblica se cumprindo, mesmo na hora da morte, e qualquer forma que seja ela. Deus nunca nos deixou sozinhos. Deus nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou de lado para morrer sozinho em dificuldade ou sem ter auxílio. Ele continua nos sustentando em suas mãos. Como é que Pedro me ensina a vencer a ansiedade? Pedro diz: peguem todas essas coisas, o medo paralisante que te faz chorar, que te faz não ter expectativa no amanhã, que te faz se desesperar e fugir da realidade, aquilo que está te angustiando, te preocupando de forma exagerada. Pega isso num grande pacote, rasga o teu coração e diz: Senhor, a causa que está me afligindo é essa. Eu tenho medo disso, eu estou sofrendo por causa daquilo, eu estou preocupado de forma demasiada com o que eu vou comer, como eu vou pagar minhas contas, como vai ser o mundo pós-epidemia. Coloca tudo isso diante dele. E o texto diz: só coloca lá. Você não precisa fazer mais nada, a não ser depositar isso e olhar para as promessas de esperança. Isso tudo é um ato de fé. E vem a última parte. Isso tudo é um ato de fé. Você pega a promessa, coloca toda essa preocupação exagerada, a ansiedade e o medo. Coloca diante da promessa: Senhor, mas foi o Senhor que disse. É a tua palavra que diz que o Senhor nunca me abandonaria. Eu é que estou pecando porque duvido do teu cuidado. Em todas as características que nós vamos aprender sobre manifestações de ansiedade, elas são pecaminosas porque duvidam de Deus em seu cuidado. Como conselheiro bíblico, eu sempre trabalho essa expectativa. Toda ansiedade e suas manifestações são pecados, porque elas desconsideram as promessas de Deus, porque elas desconsideram o cuidado de Deus, não no futuro, mas que Ele já tem cuidado de nós. Toda manifestação de ansiedade é pecaminosa, porque ela põe em xeque as promessas do Senhor em sua palavra. O texto de Hebreus diz: Ele nunca vai nos abandonar, mesmo se você estiver num leito de UTI. Mesmo se você estiver numa situação de perigo iminente, a Bíblia diz que Ele não vai te abandonar. Por isso que Vitor Azevedo está errado, por isso que Ricardo Gondim está errado, por isso que os teólogos da teologia do processo estão errados, porque eles dizem que Deus não cuida das coisas futuras, porque Ele não tem controle sobre tudo. Está errado. Deus disse em sua palavra: eu nunca, jamais te abandonarei. Como é que nós vencemos o medo e a ansiedade? É pegando tudo aquilo que nos aflige de forma sincera, avaliando o nosso coração, a fonte da nossa motivação. Lá nós vamos enxergar a realidade, vamos perceber que lá habita um pecado. Eu estou com medo porque eu amo mais essa vida do que o Senhor. Eu estou com medo porque eu acho que se eu perder meu emprego, eu não vou ter como me sustentar. Eu estou com medo porque eu acho que se o meu marido for embora, ou se a minha esposa for embora, eu não serei feliz. Todas essas verdades íntimas do teu coração vão mostrar que você não confia no Senhor, mas você confia nessas outras coisas. Pedro te chama, pega essas coisas, coloca diante dele. E prove, como você tem provado até hoje, Ele tem cuidado de vós. A promessa te traz esperança. E por fim, isso é um ato de fé. É um ato de fé porque você não vai ter uma receita de bolo ou uma receita médica dizendo: olha, leia 3 salmos por dia, faça 2 orações e você não terá ansiedade. Não. Todos os dias, o medo continuará batendo na sua porta. E falando agora sobre o momento que vivemos, até descobrirmos uma vacina, até descobrirmos um meio de imunizar a população, uma medicação, esse medo vai continuar sendo real. Nós vamos provar dias ainda piores do que estamos vivendo. A Europa começou a fragilizar os isolamentos sociais, mas daqui a pouco vai ter que voltar. Nós vamos viver dias tempestivos onde a nossa vida será colocada em risco. Mais ainda. O problema é que, diante desse juízo iminente, dessa coisa que nós não sabemos que vai acontecer, nós vamos desconfiar das promessas de Deus,
Nós vamos desacreditar do seu poder e da sua palavra. Nós vamos achar que os inimigos desse mundo podem ser maiores do que essa promessa que está aqui. Se nós somos cristãos, nós vencemos o medo e a ansiedade, lançando sobre ele aquilo que realmente nos preocupa. Colocando a mão na consciência, e assim como o Salmo diz, se não me engano, o Salmo 42, 5 e o verso 11, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quando você fizer essa pergunta, você vai descobrir que Deus tem cuidado de você. Então você deixará de temer o futuro, porque você estará desfrutando do presente. Você deixará de temer o que vai vir, porque você tem provado dos benefícios do Senhor na tua vida até hoje. Isso tudo é um ato de fé. Pastor Madison, como é que eu curo a ansiedade e o medo? Pela fé na promessa, pela fé na Escritura, pela fé naquele que falou, pela fé naquele que fez todas as coisas com um propósito, inclusive o ímpio, Provérbios 16 diz, para o dia do juízo. Eu hoje pela manhã, para encerrar, recebi um telefonema de um aluno do seminário, dizendo assim, pastor, eu estou numa confusão teológica aqui, numa briga teológica. Alguns pastores estão dizendo por aí que o coronavírus é o sinal do fim dos tempos, que o coronavírus é o anticristo, que o coronavírus é a besta do apocalipse, que o coronavírus é o último tocar da trombeta, é o último flagelo e várias coisas que ele estava dizendo. E aquele momento que a gente gastou ali conversando, eu mostrei, meu irmão, quando Jesus falou em Mateus 24 sobre epidemias, em Lucas, sobre epidemias, fome, calamidades, guerras, rumores de guerra, ele não estava dizendo para os crentes andarem alienados, tentando interpretar os sinais. Ele não estava dizendo para os crentes ficarem, olha meu Deus, essa é a epidemia que ele falou, então ele está voltando. Não. Jesus quis dizer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como tudo que eu falo é verdade. E assim como vai acontecer guerras, rumores de guerras, epidemias, calamidades, etc e tal, vai acontecer que eu vou voltar. E quando eu voltar, Tessalonicenses fala, eu vou chamar os meus para mim. Eu vou chamar os meus numa marcha triunfal e das minhas mãos ninguém vai tirar. Eu vou enxugar dos olhos deles toda lágrima. Eu vou levar eles para perto de mim. O sermão escatológico de Jesus não é para a gente ficar interpretando se o coronavírus é o sinal do fim dos tempos. Mas é a certeza de saber, assim como Jesus acertou que aconteceria isso, ele também acertou quando disse que ele vai voltar. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé naquilo que a palavra diz. Então, medo, ansiedade, esperança e fé. São 4 palavras que parecem muito distantes entre si. Mas quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que medo, ansiedade, esperança e fé estão muito próximas. E existe uma forma de vivermos bem, emocionalmente, nesse tempo de epidemia. É lançando sobre ele nossa ansiedade. É confiando em ato de fé nas suas promessas. E sabendo que aquele que prometeu, até uma música, né, que os pentecostais cantam, ele é fiel para cumprir. Isso ele prometeu, foi ele quem disse, e se ele disse, eu devo descansar nas suas promessas, em fé, numa atitude de esperança. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Eu prometi que ia fazer isso, uma pequena live, ainda estou recuperando minha voz, por isso que eu estou um pouco rouco. Mas eu prometi que ia fazer essa live para ajudar algumas pessoas que estão sofrendo nesse momento. E ela vai ficar disponível no Instagram durante 24 horas. Você pode compartilhar para as pessoas que você quer que chegue essa mensagem, apenas como um incentivo. Diante de tantas pessoas que estão usando esse momento para fazerem mal para outras pessoas, eu quero oportunizar este momento para levar a mensagem do Senhor onde quer que ela chegue. É para isso que eu existo, é para isso que eu vivo e é para isso que eu entendo que sou chamado. Para falar da Escritura, para falar da Bíblia e como ela tem as respostas para todos os nossos momentos. Tá? Deus abençoe todos vocês, obrigado. Tivemos uma boa interação, uma boa participação das pessoas aqui. Fico muito feliz de ter você aqui comigo. Alguns avisos importantes, aqui daqui a pouquinho tem a conferência do PNO, vale a pena assistir. E também aqueles que querem saber um pouco mais, sigam o Instagram da igreja, @ICEQuatraque. Lá nós temos cultos online, agora na modalidade do Zoom, nós temos algumas pregações, nós temos um canal no Spotify. Vale a pena semearmos a palavra de Deus em momentos onde as pessoas estão esperando alguma coisa. E elas estão esperando Cristo, elas estão esperando a mensagem, elas estão esperando a promessa que vem do Evangelho. Seja você, nessa epidemia, um canal de bênção. Compartilhe a palavra do Senhor. Tá bom, galera? Deus abençoe. A minha esposa já apareceu ali, o cheirinho do cuscuz já está chegando aqui. Então eu vou aproveitar esse tempo para comer um cuscuzinho com ela, tomar um café
Deus abençoe e até mais. Valeu!